É Segunda da Mudança aqui no Vida e Saúde hoje, Dr. Luiz Fernando Sela conosco. Ele que é da Soul Saúde, é endocrinologista, é médico do estilo de vida e está ajudando um monte de gente a viver melhor, mudando a maneira de pensar e a maneira de agir em casa, no dia a dia. Não é só no consultório, não é só vendo exames ali não, que ele resolve a vida de muita gente. Obrigada por estar aqui com a gente, viu, doutor? Eu que agradeço, é sempre um prazer, Teru. Doutor, é o seguinte, eu estou perguntando para o povo de casa qual é a dúvida, qual é o comentário, não sei se você quer contar a sua história aí, envia para a gente aqui no nosso WhatsApp, ó, você acessa ele por esse QR Code aqui, mira a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto aqui. Aí vai aparecer uma mensagenzinha no meio da tela, clica nessa mensagem que você já vai entrar no nosso WhatsApp, aí é só disparar o que é que você quer perguntar aqui para o Dr. Luiz, tá bom? Se você prefere digitar, nosso contato é 12 98266 0004. O Sérgio Mendes mandou já uma dúvida, vamos ver aqui a dúvida dele. Ó, ultrassom de bexiga também é válido para investigar o câncer de próstata, Dr. Luiz? Olha, a próstata você tem várias formas de ver, né? Dá para fazer o ultrassom aqui pela região do abdômen. Aqui pela barriga mesmo, pela barriga fora. mesmo. Então você vai colocar o aparelhinho do ultrassom aqui, né? E você vai olhar a bexiga, você vai olhar os rins, né? Então existe um ultrassom chamado ultrassom de vias urinárias, que ele olha o rim, ele olha a bexiga e olha a próstata também. Agora, quando há uma suspeita de um câncer, Teru, normalmente se faz o ultrassom aqui pela via que a gente chama de transretal. Então o médico introduz o aparelho pelo ânus porque ele vai conseguir chegar bem perto da próstata e ver com mais detalhes. Mas aí é um exame mais específico que o médico vai indicar só em casos especiais. Muito bem, tem mais interações aqui? Tô esperando a sua. Manda aqui pra gente, tá? Vamos conversar um pouquinho agora sobre o que é que o câncer de próstata pode causar ou pode impactar na vida desse homem, Dr. Luiz, que de repente está assintomático, ele foi fazer o exame de rotina, o médico falou, PSA está alterado, investigou um pouquinho e percebeu-se ali um câncer pequenininho. Sim. Como que a vida dele muda? Teru, a primeira coisa que o médico vai fazer é ver se esse câncer é ou não bastante agressivo, né? Então, como a gente falou, existem tumores bastante agressivos que, se não forem tratados rapidamente, esse homem vai ter problemas, esse câncer vai se espalhar pelo corpo. E tem alguns tipos de tumor que são menos agressivos, ou seja, eles são mais bonzinhos, digamos assim. Às vezes eles levam 20 anos para causar algum problema, sabe? Porque eles são muito devagar para crescer. Então a primeira coisa que o médico vai fazer é verificar qual é a gravidade desse quadro. E aí ele vai conseguir indicar o melhor tratamento. E tem vários tipos de tratamento, né, Teru? Tem aquele que você falou que é uma conduta de observação. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte, um homem com 75 anos foi diagnosticado com câncer de próstata e foi percebido que aquele câncer é muito bonzinho. Inofensivo. Ele vai demorar 20, 30 anos para dar problema naquele homem. Ora, o médico vai pensar assim, esse homem já tem 75, talvez seja melhor não tratar e só acompanhar todos os anos, porque pode ser que esse homem ele vai morrer com o câncer, mas não do câncer. Deu para entender? Ele pode morrer de outro problema de saúde e não do câncer de próstata. Entendi. Agora, e se é um tumor agressivo, Teru? Por exemplo, o meu pai. O meu pai foi diagnosticado com 52 anos. O PSA subiu, aí ele fez o ultrassom, o médico fez o toque retal, percebeu que tinha um nódulo. Depois ele fez a biópsia, a primeira biópsia deu indeterminada, não era possível dizer se era ou não câncer. Depois ele fez uma outra biópsia e aí sim comprovou. Eu lembro até hoje, o dia que eu cheguei em casa e tinha chegado o resultado do exame, eu já estava na faculdade de medicina e a minha mãe me deu o resultado e eu li o resultado do câncer do meu pai. E era um câncer agressivo. Então aí começam as opções de tratamento, Teru. Tem a cirurgia, que é normalmente uma primeira opção, e existem também complementos, né, à cirurgia, como a radioterapia e tratamentos também com medicamentos.
Isso tudo vai ser discutido com o meu médico, com o médico que está acompanhando ali desde o começo. Ele vai indicar algum colega às vezes. Exatamente. Então, uma vez que o homem é diagnosticado e a doença, a gente sabe se a doença é grave ou não, o médico vai colocar as cartas na mesa e vai dizer, ó, o seu problema é esse e nós recomendamos esse tratamento e vai dar todos os tipos de encaminhamento. Agora, tem gente assistindo a gente e pensando o seguinte, eu tô entendendo, é legal aprender tudo isso aqui no Vida e Saúde com o Dr. Luiz, mas eu não tenho sintoma nenhum, eu gosto de boa saúde, eu subo escada, eu nem canso. E não tenho nenhum sintoma para fazer xixi, nada. Ainda assim, preciso fazer esses exames de rotina, Dr. Luiz? Precisa sim, Teru. Se você não tem sintoma, é aí sim que você precisa fazer. Porque na hora que você começar a ter sintomas, pode ser tarde demais. Como eu falei, o câncer no começo não vai dar sintomas. Você não sabe se na sua próstata, nesse momento, tem um câncer se formando. É exatamente para isso que a gente faz o rastreamento, para você detectar a doença logo no começo, quando você tem muito mais chance de tratar essa doença com sucesso. Beleza. Agora, vamos falar para esse homem que não tem sintomas, para esse homem que está bem, ou para você que de repente não está tão bem assim da saúde, tem aí o seu diabetes, está aí com essa gordurinha aí indesejada, né, que a gente não quer saber dessa pochete, Dr. Luiz. Sim. E não quer ter câncer de próstata. Existem medidas de prevenção que vão além dessa detecção precoce, dessa empreitada, né, que a gente está aqui nesse Novembro Azul de fazer exame e detectar o câncer cedo. Exatamente. Cuidar da vida é importante. Vamos dividir essa resposta em duas partes. A primeira é hábitos de prevenção. Se você quer evitar algum tipo de câncer, a primeira coisa que você vai fazer é comer uma alimentação bastante saudável. O que é isso? Isso envolve comer frutas, verduras, legumes, comer grãos integrais. Você vai comer uma alimentação muito colorida, variada, pouca gordura, açúcar, fritura. Tudo isso vai ajudar. Essa alimentação também vai te ajudar a ter um peso mais saudável. E a gente já falou, né, que um excesso de gordura no corpo, ele pode ser um fator de risco para câncer. Também quero falar para você da atividade física. Ter uma vida ativa é um dos segredos da longevidade. Então, hoje tem treino inclusive com a Tânia Santos, né? Então, você tem que fazer exercício físico regularmente para reduzir o seu risco de câncer de próstata. E aí também lembre-se dos tóxicos, não fumar, não ingerir bebida alcoólica. Todos esses hábitos, essas toxinas, elas vão aumentar o risco de câncer no seu corpo. Gente, não existe aquele milagre, toma chá disso, toma óleo daquilo, né? Existe aí muita coisa legal, inclusive natural, Dr. Luiz. O óleo de abóbora, por exemplo, eu já ouvi falar que é muito legal para esse cuidado da próstata. Tudo aquilo que é antioxidante ou anti-inflamatório poderia ajudar, mas não vai fazer sozinho todo o milagre. Tem alguns alimentos que são importantes, Teru. Um deles, você falou, a semente de abóbora, eles têm muita vitamina E, que é um antioxidante importante. E tem um outro muito legal que é o licopeno, presente no tomate. Especialmente quando você faz um molho de tomate, quando esse tomate ele foi cozido ou assado. O licopeno ele é um antioxidante que tem um efeito protetor contra o câncer de próstata. Eu lembrei do óleo de abacate também, que é bem famoso, pelo menos está sendo anunciado aí que ele protege a próstata. Ele vai ter gorduras saudáveis que são anti-inflamatórias e podem proteger, né, realmente contra algumas doenças. Então essas medidas preventivas, Teru, elas são importantes, mas isso não exclui a necessidade da gente fazer o diagnóstico precoce e aí entram os exames. Então se você, homem, está nos assistindo, tem mais de 50 anos, você precisa procurar o médico para fazer o exame e ver se não está começando ali algum problema. Se você é uma mulher que está assistindo, talvez o seu marido ou o seu filho precise saber disso. Então, todo homem com 50 anos deve começar a fazer esse rastreamento e se ele tem uma história na família, pai, irmão, tio que tiveram o câncer, ele tem que começar mais cedo com 45 anos. Muito bom pensar no todo, tá? A gente falou aqui de alimentação saudável e chegou aqui uma pergunta para o Dr. Luiz.
O Cristiano está querendo saber o seguinte, o açúcar alimenta o câncer até que ponto? Ó, a provocação, hein? Ô Cristiano, você está na sua saúde? Você está acompanhando aí o protocolo de desinflamação adventista? Dr. Luiz está craque nessas questões aí. Existe essa compreensão, né, de que o açúcar alimenta o câncer. Na verdade, o açúcar, quando você consome açúcar, você vai absorver aquela glicose toda e você vai ter um pico de insulina no seu sangue. E a insulina é um hormônio que estimula o crescimento das células. Então, assim, pensa o seguinte, quando o corpo tem muito nutriente, quando ele tem muita comida disponível, quando o açúcar está muito alto, ele pensa assim, nossa, eu tenho aqui bastante mantimentos, então eu vou crescer, eu vou fazer novas células, eu vou promover a divisão das células. E quando você tem uma diminuição da oferta dos nutrientes, o corpo pensa assim, nossa, eu não posso agora fazer um crescimento, então eu vou fazer restauração, eu vou fazer faxina, eu vou fazer uma limpeza aqui no meu corpo. Então uma alimentação muito rica em açúcar, que vai causar picos de insulina, vai causar obesidade, ela é sim um fator que pode aumentar o risco de alguns cânceres. Nossa, achei fantástica essa explicação, né? Ou seja, a gente precisa de um pouquinho de açúcar, eu vou chamar açúcar porque pode ser o açúcar natural ali das frutas, dos alimentos, mas a gente não precisa só de açúcar porque o corpo tem que desempenhar as outras funções. Exatamente, a alimentação ela tem que prover para o corpo tudo que ele precisa, não só as calorias, mas a gente precisa do licopeno do tomate, a gente precisa dos compostos ricos em enxofre que estão no brócolis, que protegem contra o câncer. A gente precisa das gorduras boas que estão nas castanhas. Então, tudo isso é importante. Se a sua dieta é baseada em produtos ultraprocessados, industrializados, cheios de açúcar, gordura e sal, ai, 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 hein? Você pode ter problema de saúde. Bom, então eu quero frisar aqui nessa conversa, acho que para finalizar, doutor Luiz, a importância de se realizar o acompanhamento desse homem a partir dos 50. Não é todo homem que vai precisar fazer o exame de toque ou fazer um exame um pouco mais invasivo, certo? O rastreamento ele é personalizado. Então, quando o médico vai avaliar o paciente, ele vai ver a história de família, a idade desse homem, os seus hábitos, a sua condição de saúde e vai avaliar os exames de sangue. Talvez só com isso ele perceba que está tudo bem com a próstata e não vai indicar ultrassom, ressonância ou mesmo o exame do toque. Agora, se ele percebe alguma suspeita no exame de sangue, se ele está com uma pulga atrás da orelha, ele pode pedir novos exames, inclusive o exame de toque. Então, eu queria falar para você, homem que está nos assistindo, ou para você, mulher de algum homem que precisa se cuidar, não deixe com que o medo do toque retal impeça você de ter um atendimento médico preventivo. Talvez o médico vai te oferecer até outras opções de rastreamento, mas o importante é você se cuidar. O importante é ter esse acompanhamento, tá bom? Não deixe de fazer isso. É para isso que a gente está nessa campanha de Novembro Azul aqui e é por isso também que a gente expandiu esse assunto aqui no Vida e Saúde para você entender que o exame faz parte, mas que você precisa cuidar do todo, tá? Inclusive da parte emocional, da parte espiritual, né, doutor Luiz, que dá para a gente segurança e a certeza de que nem sempre as coisas vão ser boas aqui nessa vida, mas que a gente tem um Deus que está louco para nos ver bem, 100% bem durante a eternidade. Agora, doutor Luiz, quem identifica o câncer, faz a cirurgia ou faz o tratamento direitinho, as chances de viver bem são bem altas, não é? Sim, com certeza. A incidência é alta, mas também a resolução pode ser muito boa. Exato. Quando a gente diagnostica a doença no começo, nós temos condição de oferecer um tratamento muito resolutivo e as técnicas cirúrgicas hoje estão avançando muito. Então hoje, você tinha no passado, né, medo de algumas complicações, como o homem ficar impotente ou como o homem ficar com incontinência urinária, perdendo urina depois da cirurgia. Hoje, essas complicações acontecem cada vez menos à medida que as técnicas avançam no momento da cirurgia. Então você pode sim vencer o câncer de próstata, ter uma vida longa sem a sua próstata depois que você retirar. Agora,
Se você, homem, não se cuida, não faz o acompanhamento e descobre a doença quando ela está avançada, aí eu já não posso falar a mesma coisa, porque a chance de cura, ela reduz drasticamente. Muito bem, gente. Agora, você disse aqui, no começo da nossa conversa, que a próstata, ela alimenta os espermatozoides, garantindo vitalidade ali. Quando ela passa por uma cirurgia, retirando essa próstata, o espermatozoide já não vai mais garantir a fertilidade aqui desse homem, doutor Luiz? O câncer de próstata normalmente vai afetar homens aí na casa dos 60, 70 anos. Então, normalmente a fertilidade não é um problema, não é uma preocupação de um homem nessa idade. Tá. Então, ele não está tão preocupado com a fertilidade, ele está mais preocupado com a potência sexual. É verdade. E com a capacidade de segurar a urina, né? Para não precisar usar uma fralda, alguma coisa assim. Agora, retirando a próstata, o que pode acontecer é uma diminuição do volume da ejaculação. Então, ele vai ter uma ejaculação com uma quantidade menor, isso pode acontecer. Mas a preocupação com a fertilidade geralmente não é presente nessa faixa etária, né? Estamos aproveitando aqui para tirar todas as dúvidas com o nosso querido doutor Luiz Fernando aqui. Tô até gaga, hein, doutor? Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o que vem aí para você que acompanha aqui o Vida e Saúde, para você que gosta de saúde integral. O curso Sou Saúde, para você que deseja ter a saúde acima de 100, ter saúde até os 100 anos de idade, Isso. Você vai poder participar dessa Soul Live, onde nós vamos trazer, a Sou Saúde vai trazer aqui Zonas Azuis, os 7 segredos da longevidade. Doutor Luiz, vem para cá comigo, Sim. Porque eu vou trazer aqui de novo, ó. O que é que vocês pretendem? Eu estou fazendo uma pontinha aí, vou participar com vocês, estou super animada. Mas vocês estão trazendo muitos especialistas nessa live, tá demais. Eu e a doutora Daniela reunimos um time de mais de 30 especialistas para falar sobre longevidade. E não só como viver muito, Teru, mas como viver melhor. Então, se você quer viver melhor e por mais tempo, você precisa se inscrever gratuitamente nesse congresso chamado Zonas Azuis, para você conhecer os 7 segredos da longevidade. Como é que eu me inscrevo, doutor Luiz? Você vai fazer o seguinte, você tem 2 formas de fazer. Você vai entrar lá no nosso Instagram, da Sou Saúde, é o @SOWSaúde. Você entra lá no nosso Instagram e lá você tem o link do nosso perfil. Você clica lá nesse link e você vai preencher um formulário com o seu nome, o seu telefone e o seu e-mail. Só isso e você vai receber acesso a esse congresso de forma gratuita. Outra forma de você fazer, que vai aparecer aí na tela, é você digitar lá na internet Soul Live. Como está escrito aqui, ó, SOWLIVE.com.br. Tá fácil. SOWLIVE.com.br. Você deixa os seus dados. Quando você se inscrever, Teru, você vai receber lá uma orientação para entrar num grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp, a nossa equipe vai enviar para você, antecipadamente, o acesso às aulas. Eba. Então, você vai receber lá no seu WhatsApp o link para você acessar as aulas. Então, vai funcionar assim. A partir do dia 5 de dezembro, a cada dia, nós vamos falar sobre um segredo da longevidade. A gente vai ter especialistas falando sobre alimentação, sobre movimento, sobre conexões, sobre fé, sobre o impacto da natureza na saúde. Gente, então, demais. Você inclusive gravou, né, Teru? Mas eu não estou falando por mim, eu estou falando por esse outro time aí, porque vocês são muito conectados com pessoas desse Brasil e desse mundo, né, Luiz? E eu acho que essa riqueza de um contribuir aqui, outro ali, é que faz a gente aprofundar nesse assunto. Não é só uma dieta que vai me fazer viver bem até os 100 anos, né? Teru, a gente reuniu especialistas que têm conteúdos incríveis para compartilhar. Eu e a doutora Daniela fizemos entrevistas com esses especialistas. Gente, ficaram demais as entrevistas. Então, a partir de semana que vem, no dia 5 de dezembro, você vai começar a conhecer os segredos das zonas azuis. O que são as zonas azuis? São as 5 regiões onde mais se vive no mundo.
Estou falando de cidades, de povoados, onde as pessoas chegam, Teru, aos 100 anos de idade, mas não de qualquer jeito. Elas chegam com saúde, com vigor, com qualidade de vida, com a cabeça boa, com um corpo bom. E tem gente pensando o seguinte, doutor, pensando assim, mas eu não sou rico, eu não vou conseguir viver até os 100. Você precisa se inscrever nessa live porque você vai entender profundamente que existem segredos que não custam nada. É apenas uma atitude, eu vou fazer isso porque isso é bom para mim a partir de hoje. Exatamente. Então, qual é o nosso objetivo? Ajudar as pessoas a entender que para ter saúde e qualidade de vida, você precisa ter hábitos, escolhas no seu dia a dia que vão permitir o seu corpo envelhecer bem. Então, se você é uma pessoa que nos acompanha aqui no Vida e Saúde, que gosta de saúde, que quer se prevenir, que quer envelhecer bem, então esse congresso é para você. Vai lá, gente, @SOW, que é Sou de Semear, tá? SOW Saúde no Instagram, @SOW Saúde, ou então Sou Live, como tá aqui, Isso. SOWlive.com.br, tá? E se você quiser acompanhar mais conteúdo do Dr. Luiz e da doutora Daniela, da Sou Saúde, você vai lá no YouTube, youtube.com/Sou Saúde também. Inclusive, Teru, eu falo, a pessoa que está em casa, se ela gostou da ideia, ela pode espalhar isso para toda a família, no grupo da família, no grupo da igreja, porque a inscrição é gratuita e a gente quer que o maior número de pessoas tenha acesso a esse conhecimento. Legal, né? Bom, né? Não perde essa oportunidade, não. Não perde, porque você pode descobrir coisas que estão ao seu alcance aí, ao seu dispor, que vão tornar você mais forte para brigar contra as doenças e para vencer até os 100 anos. Eu quero. Você vai fazer aniversário essa semana, mas ainda vai ter mais 60 anos aí. Eu estou na primeira metade da minha vida ainda, Teru. E você? E você? Vamos juntos? Dr. Luiz, obrigada, viu, pela participação mais uma vez. Foi uma aula sobre o câncer de próstata e a gente se encontra aqui na próxima segunda. Eu que agradeço. Antes da live. Espero ter ajudado as pessoas em casa a entender um pouco mais sobre essa doença. Com certeza. Bora pro intervalo? A gente precisa, porque Tânia Santos já está prontinha aqui para dar aquele treino para mim e para você. É equilíbrio, então você não precisa nem pôr tênis, só fica aí de meia ou então descalça, porque você vai pôr esse seu corpo para mexer. E ainda hoje, daqui a pouquinho, você acompanha aqui uma conversa gostosa com Jefferson Pilar, ele que conta aqui sobre o seu novo EP Vida. Tá lindo, gente. Daqui a pouquinho você descobre mais. Até já.